Olá, estamos começando mais um programa Equilibre-se, um programa que fala sobre saúde, qualidade de vida, bem-estar. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. E para falar sobre isso, nós convidamos a médica radiologista, especialista em imagem da mama, que atua na Unimed aqui de Erechim, Suelen Signor. Ela já está aqui comigo para esclarecer todas as nossas dúvidas. É um prazer lhe receber. Muito obrigada pela tua presença e participação. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Então, vamos ao nosso assunto, né? E temos aí esse mês cheio de ações, novidades. É um mês que as pessoas lembram muito também de fazer o exame. Eu gostaria, doutora, que tu destacasse, então, qual que é a importância das pessoas fazerem esse diagnóstico precoce, de identificar como é que está a saúde. Bom, então, o Outubro Rosa é uma campanha que começou em meados dos anos 90 e, a partir disso, diversas entidades médicas, né, e entidades em geral, na verdade, aderiram a esse movimento que visa salientar e relembrar a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Por quê? Porque é uma doença que tem muito alta prevalência, ou seja, são muitos casos no nosso meio, né? Então, a importância justamente é o quê? Que nós buscamos diagnosticar a doença quando presente no seu estágio mais inicial, que é o que nos permite realizar tratamentos menos invasivos, que seriam cirurgias menos agressivas, né? Menos necessidade de tratamento sistêmico, como, por exemplo, quimioterapia. Então, a necessidade de realizar os exames é justamente essa, poder diagnosticar o exame quando a paciente ainda não tem nenhum sintoma, né? Essa é a grande abordagem do Outubro Rosa, porque, apesar de tudo, de todo o avanço médico, ainda é o principal tumor, o tumor mais frequente na mulher e a principal causa de morte por neoplasia em mulheres. Então, o Outubro Rosa visa que a gente relembre e dê a devida importância a isso. E falando agora dessa questão dos exames, existem diferentes exames que são feitos para detectar, então, essa doença. E eu gostaria que a doutora citasse, então, quais são esses exames de imagem que são utilizados para fazer esse diagnóstico. Certo. Então, o principal exame, né, o exame que comprovadamente, ao longo dos anos, é o responsável pela redução na taxa de mortalidade pelo câncer de mama, é, sem dúvida, a mamografia. Ele é um exame rápido, de fácil acesso, e que é capaz de detectar lesões muito pequenas, né? O câncer no seu estágio mais inicial, que é quando a paciente ainda não tem nenhum sintoma, ela não tem um nódulo palpável. Através dos exames de rastreamento, né, como são chamados esses exames que são feitos de forma rotineira, que no caso com um intervalo de tempo que é o anual, a gente consegue estar detectando esse tipo de alteração em estágio bem inicial. O Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomendam que os cuidados sejam iniciados através, então, da mamografia a partir dos 40 anos, que os exames sejam realizados anualmente. Alguns grupos apresentam maior risco para câncer de mama. São eles, por exemplo, pacientes que têm histórico familiar de câncer de mama, principalmente mães e irmãs, né, familiares de primeiro grau. Nesse caso, é necessário começar com os cuidados um pouco mais cedo. Outro grupo de risco seriam, por exemplo, pacientes que têm mutação genética comprovada, como BRCA1, BRCA2, também precisam de um rastreamento individualizado. Então, é importante que tenham um médico de confiança, né, que procurem, que façam suas consultas e que realizem os exames de acordo com a orientação do médico. Nós temos também algumas mulheres que elas acabam ficando um pouco com dúvida. Tem toda essa questão do Outubro Rosa, o mês da prevenção. É muito falado sobre esse assunto, mas tem mulheres que não fazem os exames de rotina e, às vezes, elas ficam com dúvida. Quando que eu preciso ir consultar? É necessário? Tem que sentir alguma coisa? Tem que ser feito de rotina? O que pode se dizer disso? Exatamente isso. Mesmo pacientes que não tenham histórico familiar de câncer de mama e que não tenham nenhum sintoma, elas precisam realizar o exame, porque é assim que a gente detecta a doença na fase mais inicial, que é quando a paciente ainda não tem nenhum sintoma. Então, extremamente importante. Não precisa sentir nada, não, eu vou consultar. E a idade, doutora? 40 anos. Então, iniciar aos 40 anos e realizar o exame anualmente. Isso para a população geral,
né? Risco geral. Agora, falando de outro assunto, aqui nós temos também alguns hábitos, né? Hábitos que devem estar presentes para prevenir também esse câncer de mama. Como a doutora disse, alguns casos são hereditários, então é sempre importante fazer os exames. Mas existem alguns hábitos que nós podemos prevenir? Quais são os cuidados? Com certeza. Algumas coisas a gente não tem como mudar, como, por exemplo, a hereditariedade, a idade, o status hormonal, né? A data da menopausa, a data da primeira menstruação, número de filhos. Mas algumas coisas a gente pode cuidar sim e vai prevenir, vai nos ajudar, não só no câncer de mama, mas para manter a nossa saúde, o nosso bem-estar geral, que são a alimentação saudável, né? Manter uma dieta balanceada, equilibrada, redução de açúcar, de gordura, atividade física, né? Então, a obesidade é um fator de risco para o câncer de mama, assim como para várias outras doenças. E também a qualidade do sono, né? Que faz parte também para a manutenção da nossa saúde. Doutora, esses são hábitos indicados assim por vários especialistas, médicos, são tão simples e muitas vezes as pessoas não colocam na sua rotina. Realmente aquilo que nós já sabemos, é cuidar da nossa saúde, né? Exatamente. E nós temos agora também aqui uma outra parte da entrevista que é sobre mitos e verdades. Então, sobre a mamografia, eu vou falando, então a doutora vai nos ajudando pontuando. Por exemplo, não tenho familiares com esse histórico, antes até a doutora comentou um pouquinho. Não tenho familiares com histórico de câncer de mama, por isso não preciso fazer o exame de mamografia. Mito ou verdade? Mito. Então, sim. Mesmo que não tenha pacientes que não tenham nenhum histórico familiar precisam realizar o exame anualmente. Fica ali a dica, né, que a gente já comentou no começo também. Então, outra coisa também, doutora, a radiação da mamografia é perigosa. Mito ou verdade? Na verdade, o exame de mamografia é um exame seguro. Ele envolve uma baixa dose de radiação, com uma dosagem segura, principalmente os equipamentos mais modernos, que são esses que a gente utiliza hoje em dia. Então, o benefício de realizar o exame e de diagnosticar a doença é muito maior do que o risco da radiação. Não tem problema, então. Não precisa ter pode medo. fazer só sem ir medo. fazer. Uma outra coisa também, doutora, que as pessoas às vezes ficam meio assim, né? Mulheres com silicone não podem fazer mamografia? Mito. Então, sim, pacientes que têm implantes mamários, né, implantes de silicone, fazem o exame da mesma forma. O exame é seguro, né, não vai ter um problema maior, um risco nem para a paciente, nem de dano à prótese. O exame é seguro. Olha só, totalmente seguro. Agora tem um outro mito ou verdade que as pessoas comentam muito, que é em relação ao tamanho da mama. Quanto maior a mama, maior a dor ao fazer o exame. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, o exame ele pode ser um pouco desconfortável, porque ele envolve uma certa compressão do parênquima mamário, e isso é o que vai ajudar na qualidade do exame. Então, sem essa compressão, não é possível realizar o exame. Então, a sensibilidade é uma coisa muito particular de cada paciente, então varia de pessoa para pessoa. Algumas coisas podem ser utilizadas para a gente amenizar isso, que seriam algumas dicas. Agendar o exame no período do mês que a gente está menos sensível, que é, então, após a data da menstruação. E também comentar com o técnico que vai realizar o exame, né, com a técnica de radiologia que vai fazer o exame, sobre a sensibilidade, para que ela possa ajudar a tornar o exame mais confortável também. Olha só. E uma outra questão também é sobre o exame. Falam bem assim, a mamografia é um exame caro. Mito ou verdade? É mito também. Então, é um exame amplamente disponível, inclusive pelos convênios e pelo SUS. Então, não é desculpa para não fazer. E uma outra também questão, doutora, para encerrar nossa parte, né, de mito ou verdade, é assim, somente o autoexame não é suficiente. Mito ou verdade? Isso, exatamente, verdade. Somente o autoexame não é suficiente. O autoexame ele vai complementar o rastreamento. O que a gente indica que seja realizado? Que mensalmente a paciente realize, preferencialmente após o período menstrual, o autoexame, né? Com as mãos atrás da cabeça, ela vai palpar e sentir a sua mama. Então, o que a gente visa com isso? Que sejam detectadas, a paciente ela vai se conhecer,
conhecer o seu parênquima, vai conhecer o contorno, o mamilo, ver se tem secreção ou não. E, em se conhecendo, é possível detectar alguma normalidade quando surgir. Não substitui os exames, não substitui a visita ao médico, né? Então, ele é uma forma adicional, é complementar. Muito bem, então está aí as dicas da doutora Suelen Signor. E agora, para a gente encerrar nossa conversa, eu gostaria que a doutora salientasse como a Unimed está se preparando, ou já está preparada, claro, para receber as pacientes nessa questão de promoção à saúde e também qualidade de vida. Bom, o Centro de Diagnóstico por Imagem do Hospital da Unimed Erechim conta com aparelho de mamografia digital, conta com aparelhos de ultrassonografia e raio-x. A gente realiza os procedimentos invasivos, né, de biópsia. Alguns casos podem ser orientados por ultrassonografia, outros necessitam ser realizados através da técnica da mamografia. A gente também realiza agulhamentos pré-cirúrgicos e marcação de lesões pequenas que precisam ser localizadas antes do procedimento cirúrgico. Então, realizamos todos os procedimentos invasivos na parte da mama. Realmente, então, a Unimed sempre muito bem preparada. Doutora, chegando aqui ao fim da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse um convite, na verdade, um apelo para todas as mulheres que estão nos assistindo e não vão fazer o exame, né? Tem aí a informação, tem muitas campanhas, ações, então que você deixasse esse convite e destacasse mais uma vez a importância de cuidar da nossa saúde. Bom, então, a mensagem final que nós gostaríamos de deixar é que, independente de realizar exames por imagem ou não, é importante que os pacientes, de forma geral, homens e mulheres, procurem os seus médicos, tenham médicos de confiança. Os exames de rotina, sejam ele mamografia, preventivo, que é o Papa Nicolau, colonoscopia, exame de próstata, esses exames eles são capazes de detectar o câncer mesmo antes da pessoa sentir. Então, que tenham um médico de confiança, que conversem a respeito, que não deixem de realizar suas consultas e os exames indicados pelo médico. Muito bem, então, doutora, agradecemos mais uma vez a tua participação, presença aqui para falar um pouquinho sobre esse mês tão importante para a saúde das mulheres e também trazer tanto conhecimento para as pessoas que nos acompanham. Nosso muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, e a você de casa agradecemos também muito a sua participação, companhia e audiência. Esse foi mais um Equilibre-se. Lembrando que a entrevista estará disponível em todas as nossas plataformas digitais. Um abraço e até a próxima conversa.